Hey, are you there? Bom dia, bom dia. Bom dia. Tá We are bom? together? Tô bem. Só nós dois? Tudo Egito bom? estava lendo um negócio aqui na Bíblia, em Esdras, no livro de Esdras. E eu cheguei a algumas conclusões. Olha aqui, ó. Peraí. Além disso, Esdras. Vou tentar. Pode falar, Valdir. Esdras capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9. Diz o seguinte. O rei Dario, o contexto é o seguinte, o rei Dario é, achou ordenou que fizesse uma busca nos arquivos da Babilônia para Uhum. ver se realmente o rei Ciro tinha ordenado que fosse reconstruído o templo, né? Uhum. O rei Ciro também devolveu, e o rei Ciro havia devolvido os utensílios do templo, tal, que tinha sido destruído na época do Nabucodonosor. Muito bem. Ele ordena não só que seja reconstruído o templo, ele chega à conclusão de que realmente foi ordenado pelo rei Ciro, e, e aí ele manda o rei Dario enviou essa mensagem. Agora, portanto, Tetanai, governador da província do oeste do rio Eufrates, Seta-Bozenai, seus companheiros e outros oficiais a oeste do rio Eufrates, permaneçam afastados de lá. Permaneçam afastados de lá. Não interfiram na construção do templo de Deus. Deixe que seja construído no seu antigo local e não impeça que o governador de Judá e seus líderes judeus de realizarem seu trabalho. Além disso, decreta que ajudem esses líderes judeus a reconstruir o templo de Deus. Paguem sem demora todos os custos da construção, usando os impostos recolhidos na província do oeste do Rio Eufrates, para que a mão de obra não seja interrompida. Deem aos sacerdotes em Jerusalém tudo o que eles precisarem: novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos oferecidos ao Deus dos céus. Providenciem sem falta a quantidade de trigo, sal, vinho, azeite, o que for necessário para cada dia. Assim eles poderão oferecer o sacrifício agradável ao Deus dos céus, que verá pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Mano, que conclusão que eu chego a respeito disso? Quando Deus quer fazer, não tem essa parada. Deus traz do sul, do norte, do rei, move o coração do rei, faz o que ele quer. A gente fica, às vezes, pedindo recurso daqui, recurso dali, mas, mano, quando Deus está na parada, não falta nada. E ele diz o seguinte: ó, se alguém desobedecer a esse decreto de alguma maneira, terá uma viga da sua casa arrancada. Ele será amarrado a essa viga e pendurado nela. Então, essa discussão aí que os caras estavam falando de. Você acompanhou a discussão de prosperidade, não sei, não precisa, velho, disso. É só entrar na vibe de Jesus, na vibe de Deus e vamos que vamos. Deus é muito bom. Eu gosto de Deus. Qual discussão você está falando? Os brothers no conselho espiritual, o Kenneth Hagin, não, Ah, Kenneth não, Hagin, prosperidade, não prosperidade. Eu falei, meu, não, eu não fui até um certo acompanhei. ponto. Fui até um certo. Uhum. O Tsen, o David, eu não defender um ponto de vista, que não sei o que. Eu falei, meu, cara, eu fui até um certo ponto e falei, quer saber, estou falando tolice. Não adianta ficar discutindo essas coisas. Kenneth Hagin disse. O Kenneth Hagin falou muita coisa bobeira mesmo, mas também falou muita coisa boa. Mas assim, o importante é a gente estar na vibe de Jesus, né, velho? Deus, Deus tá quando Deus quer fazer, já era. Ah, E por que sim. que Deus não quer fazer? Porque a gente não, é assim, né? A gente busca errado, né? Busca, como está lá no livro de Tiago, busca satisfazer as próprias vontades, né? As concupiscências. Você vê, ó, fiquei Quando, sabendo que. quando Deus Fala. quer, quando Deus quer fazer, ele faz como fez para antes do Esdra aí, né? Neemias, né? Então, Ele faz como fez com Neemias. Quando ele é, quer restaurar, quando ele quer. E o interessante é que o objetivo
principal ali de Neemias, né, o livro antes aí, né, do Uhum. Esdras. Ou depois. É antes, Neemias, Neemias restaurou o muro, né, e Esdras É, mas esse tá, construiu o templo. A gente olha sempre na não, mas perspectiva. a ordem da colocação é estas depois de Neemias, né? Na Tá. Bíblia. Mas o livro é. A história é antes, né? Mas Esdras vem antes de Neemias. A gente olha esses livros do Velho Testamento, principalmente do Velho Testamento, né? É, Foi ensinado, foi ensinado a olhar para esses livros aí só do ponto de vista material, humano, de conquistas, de vitórias, né? E esse era o contexto, né, lá no passado. Mas se a gente olhar Neemias ali, né, o propósito de Deus e a providência dele, não foi reconstruir os muros, foi reconstruir o coração da nação, essa era a intenção de Deus. reconstruir a unidade do povo, trazer encorajamento para que eles pudessem se unir, se levantar, né, para que voltasse a ser um povo, né? Esse é o maior objetivo, né? E continua sendo hoje, né? Deus não traz prosperidade para. Eu não sei o contexto, você me deixa até curioso, vou dar uma olhada depois lá. Deus não traz prosperidade para o indivíduo, não traz prosperidade para. A prosperidade ela vem da própria ordem natural, né? Que as suas mãos fizer, prosperará. O próprio trabalho. Mas isso não para massagear o ego, coisa parecida. Eu tenho, assim, uma relação com o dinheiro, com a prosperidade, no contexto que o Novo, o, o Novo Testamento traz, né, que Cristo traz. Necessidade, o necessário, no contexto que o próprio Deus traz. Olha para os lírios, olha para os pássaros, né? E aí ele diz, É, olha, eu, eu vou te dar o necessário. E outro ponto está lá, me veio o texto, ontem eu estava lembrando desse texto, de que nós não devemos usar ou gastar o dinheiro com aquilo que não é pão. Então, de novo, é o necessário. Então, o necessário o Senhor nos dá. E lá em Coríntios, se eu não me engano, ele diz, olha, eu vou suprir todas as vossas necessidades. E na sequência, o texto traz assim, o que sobejar, o que vier a mais, é para que reparta. Então, a prosperidade, ela está no necessário. Ela não está além do necessário. O nosso conceito de prosperidade é estar além do necessário, ter mais que os outros, ou ser próspero na perspectiva humana é ter mais que o outro, né? Então, é algo que é muito, muito tentador isso, né? Leva as pessoas até justificar, né? Até basear isso lá no Velho Testamento de novo, né?
Não, a prosperidade é a base de quem é abençoado, não. Não. Velho Testamento, Velho Testamento. Né? Antes da cruz e antes da cruz. Judeu era judeu. Nós estamos na graça. E a graça foi estabelecida dessa forma. Né? A dependência total de Deus e a confiança de que Ele nos dá o necessário. E se nos der além do necessário, não é nosso, tem endereço, tem nome, tem, no nosso caso aqui no Brasil, né? Tem CPF para além do necessário. Isso que realmente é algo muito polêmico isso no nosso meio. Mas, Não deveria ser, mas é, né? é, Aí, mas o é. texto que eu acho Então, fantástico aqui na Bíblia a respeito disso que você está falando é o texto áureo da Bíblia sobre isso, né? Que é Atos capítulo 2. então, Deus não precisa de que a gente tenha para reconstruir os muros. Deus não precisa que a gente tenha para reconstruir o templo. Ele levanta um rei ímpio Ele lá e levanta o ímpio, né? A Bíblia diz assim que, como é que é? Tem um texto em Provérbios, né? Que diz que a riqueza do ímpio é depositada para o justo. E aí as pessoas já leem esse texto na perspectiva do dinheiro, né? aqui, Atos 2:32, né? Atos Não, 4:32. eu não lembro. Mas Todos os pode que se. creram estavam unidos em coração e mente, não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas as vendia e o que era seu, e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. Esse texto martelou na minha cabeça muito tempo. Depois eu fiquei pensando assim. Tudo bem, eles tinham um contexto bem específico, né? Eles achavam que Jesus ia estar voltando em poucos dias. Mas quem garante que Jesus não está voltando em poucos dias? E esse acúmulo de bens materiais é uma luta muito grande que eu tenho. Três. Está Eu não sumindo o tenho seu muitos áudio. bens, Roger, não estou. tá? Eu Está não tenho sumindo. muitos bens materiais. Mas eu não tenho muitos bens. Melhorou? Melhorou. A gente não tem muitos bens materiais, mas a gente leva uma vida meio desconexa com a maioria dos cristãos. Você vê, a minha renda com a da Ana não chega a 20 mil reais por mês, mas para dois tá bom, não tá? E eu gasto com cavalo, com cachorro, com não sei o que, com não sei o que. Esses dias atrás um cachorro ficou doente, a gente gastou 10 mil reais para tratar de um cachorro. 10 mil Uhum. reais. Eu achei um absurdo. Absurdo. Fiquei em choque. Falei, meu Deus. Quando é que eu gasto 10 mil reais para socorrer meu irmão? Achei pecado, sabe? E a gente gasta sem pensar. Outra coisa que eu fico pensando assim, você imagina, ah, você tem uma casa, compra a segunda, compra a terceira, compra a quarta. É um absurdo. É um absurdo. E aqui eles não consideravam seus. Nem e a gente considera da gente, né, cara? É um egoísmo muito grande. É, enfim, eu fico com vergonha às vezes, sabe? Essa questão do dinheiro, né? Mostra onde tá o coração, né? Até a justificativa, né, que surge muitas vezes é em cima de que, não, o Deus não está falando que o dinheiro é mal, né? É o amor Não, ao dinheiro, o amor exato. ao dinheiro, né? Que é a raiz de todos os males. Agora, se a gente olhar mesmo o testemunho em torno disso, né, a gente
vai ver que a gente é atraído, a gente, o dinheiro ele alimenta a cobiça, né? Ele alimenta aquilo que a gente chama de bem-estar, muitas vezes é extravagância da nossa parte, né? Extravagância, total. E extravagância só existe além do necessário, É. né? Então, eu acho Então, que a gente tem que ter uma é, poupança, uma segurança, alguma coisa, mas assim, nó- meu, nós temos que seguir conforme o Senhor trata é, isso, né? é, é, Quando falaram lá dos, dos cobradores de impostos que bateram na porta lá, né? Chegaram para Jesus e falaram, Senhor, estão aí para cobrar o imposto. A gente entrega ou não, né? Aí o que Jesus diz? dá César, que é de Vai, César. lança o anzolzinho lá, e o Ah, peixe que tá. você pegar vai ter duas moedas aí que Então, não entrega é para. gozado isso. Então, até aquilo que é injusto do ponto de vista humano, o Senhor providencia para a gente. E aí tem um ponto que, se for colocar na reflexão, e falar assim, mas espera aí, Jesus não tinha, né, esse dinheiro, os apóstolos não tinham dinheiro, e a pergunta foi, entregamos, né? Estão aí cobrando, vamos entregar. O dinheiro existia, já estava lá no embordado do Judas já. É, Mas o Senhor é. queria mostrar que é Ele que providencia todas as coisas. E que não é Então, nosso, não é nosso dinheiro, ou aquilo que está na bolsa, que tudo vem dele. E vem como se fosse um milagre. Vem como se fosse de uma maneira para cobrir o quê? O necessário. Então, é algo que realmente a gente. Eu particularmente, eu não gosto de. Para mim, tá? Para mim é prejudicial. Se eu começar a adular o dinheiro, se eu começar a pensar que eu sou beneficiado porque Deus me deu, né? Tudo é dele. Nós somos apenas né, guardadores, como é que a Bíblia chama? Mordomos. perdão. Então não é meu, não é Deus me deu. Deus nos provê para um propósito. E aí não tem quantidade, né? Dentro do propósito de Deus. Então pode vir milhões, mas ele tem que estar alinhado, a aplicação dele tem que estar alinhada ao propósito. E o propósito sempre vai ser a necessidade do outro. Né? E a definição de necessidade, que também ontem mesmo, acho que ontem, eu estava falando com a sua a respeito disso. O que é necessário? O que é Exato. necessidade? Qual que é o padrão? Hã? Qual que é o Qual que é o parâmetro? problema? O que é necessidade? Necessidade é aquilo que, além, já esgotou as minhas forças, já esgotou, né, o que eu podia fazer e está sinalizando para a falta. Isso é necessidade. Agora, nós chamamos de necessidade muito daquilo que alimenta os nossos prazeres. Uhum. Nós falamos de chamamos de necessidade aquilo que o outro nem sequer tem e eu já tenho. E fico criando necessidades, né, dentro de um contexto que a necessidade, sem dúvida, é aquilo que é necessário para se viver, que é Básico, né? básico, é necessário para se viver ou é necessário para que outros vivam. Né? Então, essa, essa é a minha definição de necessidade, porque se for além, se eu relativizar isso, como é o caso muitas vezes, né, no nosso meio,
Eu relativizo a necessidade. Ah, o cara tem 5 fazendas, né, enfim, tem a sua riqueza lá. Para manter aquilo, o cara tem necessidade disso, daquilo, daquilo outro. Ah, mas e Jacó? Mas e esse? Mas e aquele? A riqueza dele estava em torno do povo, da necessidade do povo que estava em torno dele. Então, são coisas assim que realmente coloca a gente em xeque, sabe? Uhum. E se a gente bobear, a gente está olhando para o umbigo, defendendo aquilo que os judeus defendiam. Se eu tenho, não é porque é resultado do meu trabalho, é porque Deus, e esse é outro problema, né? É porque Deus me deu, né? E aí vem a crise, porque você vê o ímpio, você vê o pagão prosperando, entre aspas, e essa era a crise, né? Acho que lá em Provérbios também, ou Salmos, não lembro. Por que que o ímpio prospera, né? Então a gente não pode olhar para o dinheiro como resultado de bênção, como resultado de eu estar andando com Deus ou não, como resultado de eu ser abençoado, né? Pelo menos é o que eu tenho no coração, sabe? Não é uma questão de certo ou de errado, mas de entendimento em cima da própria vida de Jesus. Deixa tudo, me segue, não tem onde reclinar a cabeça. Óbvio que ele estava mostrando o oposto, Não junta tesouro no céu. né? Não junta tesouro na terra, Então, mas sim no céu. o que que Jesus nos ensina com ele? O jovem rico lá, por exemplo. Pô, o cara, você vai falar que o cara não era temente a Deus? Hã? Ele tanto é que ele chega interessado em saber qual que era o esquema, né? Olha só o que Jesus responde da leitura que ele faz do menino. Sei lá se era menino, né? Mas ele diz assim: fizeste bem. Olha só a avaliação de Cristo com relação ao testemunho e à vida desse jovem. Já pensou se receber de Deus um fizeste bem? Hã? É, seria Não é interessante, uma né? aprovação da Mas, conduta? mas, por outro lado, Jesus também falou para ainda uma coisa te falta. Isso aí é outra, outra questão, né? Uma vez eu vi um pastor pregando assim, quando você quer andar, porque o rapaz segura Jesus pela lei, né? Jesus falou, você sabe a lei. Hum. Faz isso, faz isso, faz isso. Ele falou, tudo isso eu tenho guardado. Jesus falou, mas se uma coisa te falta, É, vai vender tudo. Então, quando você quer andar pela lei, sempre vai faltar alguma coisa. é, Se você quer andar pela... exato. Então, e eu ouvi também uma vez alguém dizendo o seguinte, não, isso aí sou eu que digo. Jesus não baixou o padrão. Né? Ele E, não saiu na, correndo atrás, e não saiu nesse correndo atrás contexto, do, né? Ele não saiu correndo nesse, atrás do jovem rico. Ô, peraí, peguei pesado, é, falta aí. Vende sempre só vem e me segue. 50%. E E segue. outra coisa, o que estava em xeque ali era aonde o jovem rico tinha sua confiança, Isso, né? isso Não mesmo. estava em xeque a quantidade, o que ele tinha Não, e não é. etc. O que É estava em porque xeque era a o Zaqueu, né? confiança dele. Zaqueu, Jesus não falou para ele, não. O padrão aqui é 100%, velho. Vai É, exigir do jovem rico que ele vender 100%. Você tem, não. Quando o Zaqueu fala para Jesus que vai dar metade, Jesus, tá bom. Hoje entrou salvação nessa casa. Jesus poderia ter falado, não, o padrão aqui é 100%, exige 100% do jovem rico. Ele não vai receber. Porque a questão é o coração, né, velho? aí você entra em outros aspectos que envolvem dinheiro, né? Tipo o dízimo, É, por exemplo, né? que é uma coisa complicada também, né? O dízimo, por exemplo, se a gente olhar ele como uma métrica, ah, 10% eu entrego a Deus porque está lá escrito. Cara,
Da mesma forma que eu meço que eu ganho e entrego 10%, eu estou dizendo que o resto é meu. Entreguei 10% para Deus e está resolvido. Tá feito. Será que é Sim. isso? Não é porque o Será que, Novo Testamento será padrão é que outro, né? 100, será que 100% não é dele? Minha Também vida não. toda não é dele? No Novo Testamento a gente é orientado a dar de acordo com a prosperidade, de acordo com aquilo que Deus propuser no seu coração. O padrão é o seguinte, avalie aí, velho. Avalie aí. É bem Não. embaçado esse negócio de grana, é muito complicado. Agora, isso tudo, não é uma barreira da salvação. Pode chegar a ser, né? Pode chegar assim, pode. Pode chegar a ser. Mas é uma barreira que nos impede de ter a mesma mesa, o mesmo pão, né? Na nossa linguajar, o mesmo padrão de vida, a unidade, ou a prova material do desprendimento, né? Você pega, você admira pessoas assim, né? E você até considera essas pessoas santas, muitas delas, aquelas que não deram valor para o dinheiro. Você pega aquele, eu esqueci o nome dele, é o ladrão das ruas lá, da Europa lá. Deus levantou e o coração dele foi recolher todas as crianças que estavam na rua. E, e o que ele fazia? Ele orava e Deus trazia prosperidade para Ah, ele. tá. Prosperidade para quê? Para cuidar dos necessitados. Prosperidade para cuidar daquelas crianças. E uma coisa que chama muita atenção é de que o maior feito dele, né, nos escritos, não é a generosidade ou a caridade de trazer essas crianças para dentro, mas foi de ser o homem que mais orava, pelo menos na história está registrado isso, o homem que mais orava naquela época. Tudo que ele fazia, ele orava antes. Tudo que ele. E tanto é que, com toda. Ele chegou a um patamar aí de riqueza, entre aspas, né? Por ter vários orfanatos, por ter várias propriedades, etc. Mas nada daquilo estava no nome dele. Nada daquilo ele tirava proveito para si. Era aplicado em prol da necessidade dos outros. E no caso dele específico, das crianças de rua. Então, onde está meu coração? Meu coração ele está em realmente acreditar que tudo é do Senhor, que eu sou um mordomo, e mordomo para suprir a necessidade do outro, né? Ou eu estou, né, me beneficiando disso. Aí tem um outro problema que surge, que aí é do lado oposto, daquele que não tem tanto, daquele que não tem sobrando, de achar que o outro é mais abençoado que ele, percebe? De que Deus não está olhando para ele. Mas espera aí, o que está faltando na sua mesa? Não é? É verdade. Essa é a gratidão que a gente precisa ter, sabe? E isso também não pode fazer divisão. Isso não pode trazer, né, por exemplo, o X, a Ariane, né, a família da Ariane. Ah, eles são ricos. São. Aonde está o coração deles? Não está na riqueza? Onde é a primeira coisa? É o Senhor. É, É. mas eles. Uma vez a Ariane respondeu para o Steve até compartilhou com a gente aqui. Ele, ela disse assim: eu não tenho culpa de nascer herdeira, Uhum. né? Então é muito uma linha muito fina, viu? Onde a gente começar a discutir sobre
dinheiro essa questão. A gente é tem muito que difícil. discutir, no meu ponto de vista, quem está necessitado. A gente está suprindo na comunidade, no nosso meio. Uhum. A gente Aquilo tem que esse não. desprendimento. Que é o texto, eu me baseio, sim, no texto que você trouxe aí de Atos, Uhum. né? Ou seja, o que levava as pessoas a entregarem tudo? Era a obediência, sabia? Eles entregavam aos apóstolos, né, as suas riquezas, porque havia uma necessidade lá, né? E hoje não há essa necessidade. Então, a questão é que a gente está muito apegado, né, meu? Hã? Eu acho que há necessidade, mas a gente está muito apegado a ter. Por exemplo, ninguém. Ó, todos que queriam estavam unidos em coração e mente. Não há, eu vejo pouco isso. Unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens. Não Uhum, se consideravam donos de seus bens. De modo que uhum. compartilhavam tudo o que tinham. É E eu isso não aí. posso. Eu não tenho que cobrar do outro, eu tenho que cobrar de mim. Isso. Compartilhe tudo que você tem aí, vamos dividir tudo que você tem. Não se considere, não. Não, e era Como espontâneo. Era era espontâneo. espontâneo, Aqueles que tentaram fazer por aparência, ou por religiosidade, ou para se projetar, como Ananias e Safira, né? exatamente. Então, e se você for lá no Velho Testamento, você vai encontrar o texto base religioso que eles não conseguiam cumprir, que era justamente esse. Lá em Levítico, se eu não me engano, tem o texto que diz, olha, que se você vê um irmão seu passando necessidade, dê generosamente a ele, né? Supra a necessidade dele. Então era pecado não contribuir para a necessidade do outro, percebe? Então essa acho que é o ponto. Eu tenho dificuldade, se eu for para esse lado eu não sei lidar. Eu, eu confesso, eu não sei lidar com a riqueza, eu não sei lidar com o que sobra, né? Então, é uma preocupação. Então, isso mostra que o meu coração é muito mais tendente ao que eu tenho do que crer na provisão do Senhor. Então, é isso. Por exemplo, Paulo, quando estava fazendo o ministério, você não vê Paulo pedindo, certo? Não, Ele, você não vê não é Paulo assim, não. pedindo. Ele simplesmente dependia do Senhor. Mas quando, eu não lembro que igreja que era, quando a igreja mais pobre, ou seja, quando ele fala a igreja mais pobre, ele está falando dos indivíduos daquela igreja. Sim, A igreja que não tinha recurso, levantou recurso para manter ele no ministério, que tamanho foi a gratidão dele? Por quê? Porque aqueles viram a necessidade. Então, acho que é texto como esses aí que a gente precisa ver onde está, né, a necessidade e o quanto a gente está contribuindo. Gente, não. O quanto nós deixamos Deus, através de nós, ser instrumentos de provisão para a obra, para o reino, para a necessidade da alma, para a vida das pessoas, de forma que elas vejam naquilo, né, Deus, naquela nosso testemunho de Deus e se vote para Ele, na confiança dele. Então, não cabe, para mim, não cabe o indivíduo, sabe? É a prosperidade do fulano de tal, a prosperidade do ciclano de tal. Cabe sim aquele que tem recurso, aonde emprega seu recurso. É naquilo que é pão ou não, né? E aí, pão naquela época era a necessidade básica de todo mundo que vivia.
Então, aquilo que é pão para o outro, aquilo que é pão. Enfim, é uma discussão enorme, porque mexe com a nossa raiz infiltrada na terra, no mais profundo arraigar aí, né? Acho que é. Mas, enfim, o que é mais importante para a gente é que Deus é quem supre todas as nossas necessidades. É isso aí. Isso que é É Deus importante. é quem nos dá tudo para testemunho dele, Amém. né? Tudo que vier às suas mãos, né? Faça como se estivesse fazendo para o Senhor, não para homens, né? Enfim, tudo é para a glória dele. Então, ter ou não ter é para a glória dele. Se for diferente disso, aí não é nem prosperidade, né? Aí a Bíblia chama de avareza, chama de um monte de coisa. Por exemplo, eu vejo ali aquilo que Deus entregou para o Lindo, né, lá no Nordeste, trazer água para o povo. Precisa de dinheiro, precisa de investimento para atender aquilo que eles não têm, a necessidade, né? E o dinheiro que transita, né, se a gente for ver, não é pouco, porque isso tudo custa. Mas qual que é o objetivo? Não é a água chegar às pessoas, mas que elas vejam a bondade de Deus. Então, acho que é isso, sabe? Não estou falando disso como doutrina, não estou trazendo isso como não é assim ou é assado. Eu simplesmente estou colocando algo que está no meu coração, sabe? Na minha forma de ver essa questão, né? Mas é a minha forma. É como o Senhor, né, me traz para eu poder não pecar, para eu poder, enfim, não avançar essa linha tão fina aí. E não posso exigir isso de ninguém e nem dizer que o outro está errado. Enfim, está sendo para a glória de Deus? Essa é a pergunta que É, fica. é. Bom dia, Lindon. Bom dia, Nizam. Entramos numa polêmica aqui, mas é isso. Bom dia, Lindon, Ney, Valdir. Dia. Bom dia, meus amados. A graça e a paz. Amém, meu. Graça e paz. É isso que devemos buscar. Definir Mas padrão para os outros é fácil. é, a gente define padrão para os outros em cima daquilo que a gente consegue fazer, ou do que a gente quer. Mas vamos lá. Lindon, Nizam, tragam aí o que o Senhor tem falado com vocês aí esses dias. Qual que é o ponto mais de impacto aí? Não necessariamente nesse assunto, tá? Eu peguei aqui já vocês caminhando, né, no assunto. Hum, Vocês fizeram referência ao texto do jovem rico, foi isso? uhum, É, dentre alguns, sim. Uhum. Também a de Atos 2, né? uhum, Sim. Atos É, 2, 32. Atos 4, 32. uma vez eu perguntei, estava com um grupo de irmãos, eu perguntei para eles o que era milagre, né? Para eles. Aí teve um irmão que respondeu assim: milagre é o poder, quando meus irmãos, ou quando algum dos meus irmãos tiver necessidade, eu pegar 1 quilo de arroz e levá-lo, né? Entregar para ele. uhum, E ouvindo esses dias a Rádio Transmundial, eles sempre ficam repetindo que o milagre está na partilha dos pães, né? Jesus, uhum, ele agradeceu os pães e compartilhou.
Uhum. com os discípulos e os discípulos com a multidão. E no texto do jovem rico, ele era tão zeloso, né, por alguns mandamentos que Jesus, inclusive, elogiou, mas ele, na hora da partilha, né, na hora de renunciar, Uhum. onde estava seu coração, ele teve dificuldades ou não fez. Então, eu creio que o milagre da partilha está na salvação, né? A encarnação de Cristo, a cruz, é Deus se oferecendo à humanidade, Deus se oferecendo ao homem, né? Deus dando oportunidade às pessoas, o amor de Deus sendo concretizado. Então, nós precisamos, o evangelho é simples, mas é desafiante, porque ele Uhum. passa pela renúncia e nós mesmos nos oferecermos ao próximo, né? Primeiro a Deus e também ao próximo, amarmos a Deus e amarmos ao próximo. Eu acho interessante esse texto lá de O Jovem Rico, porque a primeira expressão é que Jesus o amou. Uhum. A Bíblia diz que Jesus o amou, né? Independente daquilo que ele faria, Jesus amou aquele jovem. Então, acredito que Deus nos mantém aqui, Deus permite que estejamos aqui para que possamos crescer no amor, para que possamos semear o amor dele através da sua palavra, através daquilo que ele nos concede, né? Lembro de um Uhum. texto de João 15, quando eu era adolescente, eu achava um pouco intrigante aquele texto, assim, e por um tempo eu ficava pensando, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida Uhum. pelos seus amigos, né? Então, o que é dar a vida pelos seus amigos? E não tem maior amor do que esse. E eu fiquei meditando que a vida, né, o amor, tem muitas coisas podem caracterizar, né? Mas eu estava pensando, por exemplo, o tempo. Uhum. O tempo é talvez um dos bens mais preciosos que Deus nos concede, né? Então, quando a gente dedica um tempo para alguém, para o cônjuge, para os filhos, para um vizinho, para um amigo, para alguém que você não conhece, ninguém tem maior amor do que esse, dar a sua vida pelos seus amigos. Quando você compartilha o quilo de arroz que o irmão falou como um milagre, então é a sua vida, né? Aquilo que você adquiriu, Deus permitiu, são seus recursos, os 5 pães, os 2 peixinhos. Então, aquele jovem, ele parece que gostava de ser religioso, de manter a lei, né? Por algo que ele achava interessante, bom, mas na hora de concretizar, né, o amor a Deus, o amor ao próximo, ele teve muita dificuldade. E eu acho que é uma dificuldade que nós temos, a Uhum. renúncia, né? Eu creio que essa é uma dificuldade que nós temos. Eu já passei por alguns momentos assim. Eu moro aqui no sertão, sou do sertão, a gente leva uma vida simples, mas muito abençoada com a graça de Deus. E uma certa vez eu fui participar de um encontro, de um congresso, e no final do congresso eles pediram para a gente compartilhar algo que a gente quisesse para aquela igreja que havia nos acolhido, nos abraçado. E seria um momento de oferta. E a gente teria 5 minutos para pensar e ofertar o que Deus colocasse no nosso coração. Poderia ser qualquer coisa. E interessante que na minha formatura de ETED, que é um curso, o primeiro curso de Jocum, eu fiz com 18 Uhum. anos em Blumenau. E na formatura desse curso, alguém que eu conheci lá, uma irmã, que foi a minha madrinha, uma senhora da melhor idade, ela me presenteou com um relógio. E eu gostava muito desse relógio, né? Eu amava muito esse relógio. Era um presente especial para mim. E naqueles 5 minutos que eu fui orar, e Deus colocou no meu coração assim, oferta esse relógio, né?
Espírito falou comigo assim, mas eu fiquei com muita dificuldade de entregar aquele relógio, nunca tinha feito aquilo. Eu pensei assim, ou eu vou pagar um mico, eu achei também que era uma coisa grande para mim fazer aquilo, né? Mas eu demorei, eu acho que eu passei mais de 5 minutos, mas eu tirei o relógio do braço e fui lá. E quando eu voltei para o local, a gente saiu um pouco para orar, era numa chácara. Quando eu retornei, tinha umas caixas lá com dezenas de relógios, dezenas de tênis, de roupa. Aí eu pensei assim, meu Deus, miserável homem que sou, né? Não pelo que os outros deram, mas pelo que eu não queria ofertar. Como o Ney falou aí, tudo é de Deus. Tudo é de Deus, né? E para mim foi assim um desafio muito grande fazer aquilo, entregar o meu relógio como oferta para aquela. O que é que o que é que vem na minha mente, Ney, Sam e Valdir, é que, poxa, se eu tivesse que dar um relógio, eu tenho que dar lá no sertão para a igreja pobre, não para a igreja de Blumenau, né? A primeira igreja tal do centro de Blumenau, que já é uma igreja grande. Então, eu vou fazer essa oferta aqui, eu devia fazer lá para o sertão, né? Ver essas coisas, né? Além de outras coisas de dificuldade de ofertar, veio isso. E eu ofertei o relógio. Eu passei uns 4 dias por lá, nessa região lá, naquela oportunidade. Foi uma visita que eu fiz lá para a igreja e participei desse encontro, desse congresso. E aí, eu vim embora numa terça-feira, né? E quando vim embora, eu tive que passar na igreja, né? E o irmão ia saindo da igreja e veio me cumprimentar. Falei, cara, você está indo embora, vai viajar, vai voltar para o sertão. A igreja tem um bazar e eu passei ali na bazar e resolvi comprar um presente para você. E qual era o presente que o irmão tinha comprado para mim? O mesmo relógio. O mesmo relógio, né? Então, assim, é, como as coisas acontecem para nos provar, né? Para nos provar onde está o nosso coração. Então, o amor passa. Quando a gente vai para a oração do Pai Nosso, é Pai Nosso, não é Pai Meu, né? É o pão, não é o pão meu, é o pão nosso. Então, o reino de Deus passa por isso, né? Pela partilha, pelo compartilhar. E eu já ouvi uma vez um pastor pregando dizendo assim, na verdade ele escreveu isso, na década de 90, ele escreveu que há muitos salvos, há muitos crentes, há muitos cristãos desgraçados indo para o céu, porque tem muitas pessoas que podem não estar experimentando essa graça de Deus, né? De vivenciar a salvação. Às vezes tem a salvação, mas não vivencia nesse sentido, de participar do reino de Deus, de participar da obra de Deus, da missão de Deus, como deveria, né? Creio que Deus trabalha com cada um segundo as suas necessidades, mas eu tenho aprendido com isso. Confesso que ainda tenho dificuldades, porque na infância eu vivenciei muita pobreza, muita dificuldade, muita limitação de alimentos. Meu pai passou fome. Eu não passei, mas eu cheguei até a gente trabalhar com 3 pessoas e partir um ovo de galinha, para 3 pessoas comerem, porque não tinha outra coisa para comer. Então, culturalmente, a gente tem algumas dificuldades, algumas limitações, mas o evangelho é para quebrar isso, né? Para quebrar isso. Então, eu tenho dedicado a minha vida para servir a Deus, mas estou aprendendo a não juntar, né? A compartilhar. Então, assim, temos buscado viver assim para a glória de Deus, e tem que ser para a glória de Deus, não pode ser para nosso enlevo, né? Mas sim para que Deus seja glorificado. Mas todo dia precisamos renunciar a nós mesmos, né? Então, entre algumas experiências, entre outras também, essa foi uma interessante de como o evangelho é simples e como Deus está no controle de todas as coisas, né? O relógio voltou para mim, né? Anos depois eu voltei a doar o relógio de novo. Eu voltei a ofertar o relógio novamente, sem nenhum problema. Eu vi alguns exemplos na minha vida que me marcaram muito. Uma é do pastor da igreja que eu estou agora, o pastor Gustavo.
Uma vez a gente chegou no culto, ele era pastor da Bola de Neve na época. E tinha um garoto, eu levava o Cauê lá, porque o Cauê não se adaptava na igreja que a gente estava, a gente levava o Cauê e deixava lá, e às vezes a gente ficava lá no culto com eles. E tinha um garoto vendendo chocolate na porta da igreja para ajudar a avó que estava com um problema de saúde. Na hora da oferta, o pastor falou assim: ó, em vez de você trazer sua oferta aqui na frente, compra o chocolate do menino. E aí acabou o chocolate e as pessoas continuaram aquela fila e o pessoal continuou dando a oferta do menino. Ele foi um exemplo muito grande, porque normalmente o pastor fala: traz aqui, né? Traz aqui, traz aqui, traz aqui. Ele falou: não, compra o chocolate, não traga aqui. Se você pode trazer sua oferta aqui, dá a oferta para o menino para ele cuidar da avó dele. Ele me conquistou desse jeito, até que a gente já está caminhando junto agora, o pastor Gustavo. Outra vez foi que. Enfim, deixa eu lá. Esse é um exemplo, sabe? Então, esse desapego a gente vê pouco nas pessoas. Eu sou um cara que eu sou desapegado a dinheiro, mas não sei se eu sou desapegado, se eu sou desorganizado. Minha mulher fala que sim. Eu não, falo assim que eu não gosto de dinheiro, se eu gostasse eu guardava. Mas eu, eu acho que eu sou totalmente desapegado. Mas só que eu faço umas besteiras de vez em quando, sabe? Então, por ser. Enfim, esse negócio de dinheiro é muito complicado. Vai lá, Nizam. Traz aí, ó. É Ministra sério, aí é no muito nosso coração. sério. É muito sério. Esse assunto é muito sério. Mas é difícil analisar. A linha é muito fininha, né? Eu acho que vivemos num mundo em que o mundo é formado por esses bens, né? Uhum, É, a gente passa a vida se preparando para ser profissional, formar, criar família, ter onde morar, o uhum, que vestir, como educar os filhos, pagar as contas, né? Pagar os uhum, boletos, né? Pois é. E enquanto a gente vê essa experiência do lindo sertão, as pessoas mais que vivem uma vida mais ligada à natureza, mais menos envolvidos nesse dia a dia de uma cidade grande como São Paulo, em que você precisa ter um carro, ter uma casa, ter um. É complicado, é complicado. A pergunta que eu me faço às vezes, será que eu preciso? É, Que eu, essa é a pergunta que a deveria gente, se fazer, né? é, Porque na tanta coisa realidade, que a gente, toda a orientação de Jesus é o contrário disso. é, A orientação de Jesus tanto é é que tudo ao contrário você, disso. ô Valdir, você citou um fato de você ter despendido R$ 10.000 para Cuidar do saúde do cachorro. cachorro. Na realidade foi a Ana e o pai dela, né? Eu nunca teria gastado esse dinheiro. Não, não importa, né? Quer dizer, Uhum. é parte da vida que vocês Faz levam, parte, né? exatamente, faz parte da vida que nós levamos. E é isso que às vezes eu me pergunto, né? Qual é a vida que eu Então, levo? Será que eu exatamente. conseguiria mudar essa vida? Não. Não é Isso que é a fácil. pergunta. Não, Essa é a não é fácil pergunta que a romper. gente está Porque fazendo. a gente tá dentro de um contexto, né, Nizam? Por exemplo, a minha família, a família que eu estou inserido faz isso.
Por Valoriza isso como exemplo, alguma meu coisa. pai, por necessidade, teve que deixar sua família, sua casa, seus trabalhos, né? E vir embora para o Brasil, né? Uhum. Deixar sua terra, sua história, e veio para cá e lutou arduamente Uhum, por décadas, né? Para uhum, ter. Eu lembro quando meu pai teve uma casa para morar, né? uhum, Então não tinha uma casa. Quando ele construiu a casa em que ele morreu, ele disse: Eu tenho agora um lugar onde eu posso morrer, né? Uhum. É uma batalha que não é fácil, né? Então, eu fui Sim, criado nesse contexto, né? Como cada um de nós foi criado num contexto. exato. Você vê, já conheço pessoas, por exemplo, eu vou citar meu sogro, por exemplo. Ele tem uma casa aqui em Nova York, tem um apartamento em São Paulo, tem dois apartamentos aqui, e aí você fala para ele, José, vai ver sua vida, cara. Ele fez 80 anos anteontem. Falei para ele, meu, vai pescar, você gosta de pescar, pega seu neto, ele tem só o Cauê de neto. Ele gosta de pescar, ele fica trabalhando igual doido. Não sabe viver sem trabalhar. A Ana é filha única? Tem a Ana e o Júnior só, mas o Júnior tem, Ah, tá. fica tudo. Ah, tem o Júnior também, né? Tem o Júnior, mas o Mas o Júnior é Júnior não tem complicado. filhos, não, né? Não é casado. Não, não tem filho, não é casado, não vai casar, é gay. Eu acho que não, o ponto que nos chama a atenção nesse contexto, né, de ter ou não ter riquezas ou abrir mão das riquezas ou qualquer outra coisa que gere em torno do dinheiro, né, eu acho que o ponto principal não é quantidade, né, não é o que eu tenho ou o que o outro não tem, é o quanto, né, a minha confiança está nisso, É, porque se realmente eu for de Cristo, né? Não, é muito forte levar para esse lado. Se realmente eu sou obediente ao Senhor, eu me rendi ao Senhor, nós temos que continuar fazendo o que Ele diz para a gente fazer, independentemente do contexto ou daquilo que a gente tem. E o que o Lyndon colocou ali, né, do desapego, eu acredito que esse é o sinal, né, prático, do que de que o dinheiro não nos domina, mas sim, né, a provisão de Deus é que nos importa. Então, até aqui na nossa conversa, né, e outras tantas que qualquer um levantar a respeito disso, a nossa visão está na quantidade, né, tá. na riqueza. Quando a gente fala em riqueza, a gente está falando de quem tem mais dinheiro, não é? É a É, primeira é. coisa que vem na nossa cabeça. Não, e assim Mas também, né, existe. A gente não pode deixar de admitir que a gente respeita quem tem mais, né? não, não é. Então, é isso que eu estou querendo Sabe? A trazer gente aqui olha pro na cara, mesa. o cara que tem mais, ele bate na mesa e fala, não, peraí, porque o A, negócio. a, a questão não é quem tem mais ou quem tem menos, porque o Lindon talvez tenha testemunhos aí de pessoas que não têm nada e são mais avarentos do que Sim, eu muitos, conheço. muitos outros. Eu Então, a conheço. questão não é a quantidade, né? Não é o poder de ter ou coisa parecida, a questão é a obediência, né? A questão é se Deus te dá, né? É você estar atento, tá disposto, tá desprendido para a qualquer momento fazer aquilo que o Senhor pede para fazer. A gente tem uma visão religiosa em cima disso também, porque
Principalmente quem não tem, olha para quem tem e acha que quem tem tinha que dar tudo, né? É, e de preferência para mim, né, que não tem. Mas a Eu tenho questão bastante. a questão é essa, sabe? É, a nossa vida está em torno de ouvir e obedecer ao Senhor, ou está em torno de medir o quanto nós obedecemos ao Senhor, né? Eu acho que, cara, não tem nada que pague a nossa salvação. Ontem mesmo eu ouvi um testemunho, ontem não, anteontem, compartilhando com a pessoa nossa Havruta aqui, né, o que tem sido importante na minha vida, quantas coisas o Senhor, né, através desses momentos tem corrigido, né, tem recalculado rotas aí, né, da minha vida. E entrou nesse aspecto, né, do missional aí, e, e aí tinha o testemunho de um missionário lá, né, a pessoa contou o testemunho de um missionário, que alguém chegou para ele e falou: quanto que a tua igreja, ou a denominação sua, te dá como salário para você ser missionário? Aí ele pegou, simplesmente virou: eu não preciso de salário. Aí causa um choque, né, para nossa mente capitalista. Como não precisa de salário? Ele falou: a maior riqueza que eu já recebi do Senhor foi a minha salvação. Foi eu ter deixado as drogas, foi eu ter deixado, né? Eu ter deixado, não, ele ter me tirado das drogas, ele ter resgatado a minha vida, né? Esse é o maior preço. E quando a gente vê que essa é a maior riqueza, qualquer outra coisa, ela está debaixo disso, né? Por quê? Porque a confiança nossa vai ser no Senhor. Então, tudo aquilo, é como Paulo diz, né? Eu aprendi a viver contente, satisfeito, né? Em qualquer situação. E aí Amém. mostra esse desprendimento, mostra essa obediência, mostra essa entrega real mesmo, a rendição do coração e não dos valores, a rendição da vida, né? A rendição que expressa a expressão, né, do reconhecimento da obra que Deus fez e por isso, né, com essa gratidão podemos responder como esse missionário respondeu. Eu preciso de Cristo, Eu, eu preciso de eu acho Deus. que esse é o caminho, né? Eu estou aqui perplexo com o que aconteceu ontem, né? Uhum, O país mais rico do mundo uhum, é, a- cria uma situação de tirar o governante de um país, de um dos países pobres, né? Com muita gente pobre. E a conversa dele ontem foi tudo para poder pegar o petróleo, para tirar com a certeza. riqueza dele. Eu vi isso não como fato isolado, Uhum, mas como um lugar comum, né? É. É um lugar uhum. comum, não importa os meios, né? Nós que Não. trabalhamos com tecnologia, Valdinei, você sabe disso, Uhum, uhum, o modo como as grandes fortunas do planeta se fizeram nesses últimos 30 anos, uhum. com a tecnologia, foi explorando as outras Sim, pessoas que precisam usar a tecnologia, né? sim. Você, quer dizer, escravizando, né? A gente tem que trabalhar para sustentar o Uhum, pagamento do software que a gente usa, uhum, da telecomunicação que a gente usa, do celular que a gente usa e que passa a ser uma necessidade, né? Vocês uhum, começaram a falar aí de necessidade, né? uhum, Para viver no mundo hoje, será que eu consigo viver sem o celular? uhum. Eu acho que esse tem que ser o nosso.
meditar, né? Quer dizer, nós estamos num mundo que cada Você dia quer ele nos... melhorar um pouquinho aí, Nizar? Será que a gente consegue realizar a missão que Deus nos dá para realizar, né? Sem o contexto de hoje, né? É, exato, exato. Né? Na verdade, eu acho que isso também é uma coisa que eu aprendi uma, uma coisa com os amigos militares. Uhum, Quem dá a missão, dá os meios. uhum, perfeito. E aí eu não preciso de nada se Deus me der a missão de fazer alguma coisa. E esse missionário que o Lyndon citou, eu acho que ele entendeu. Uhum, Você, Ney, você que citou, não foi o Lyndon. uhum, Esse missionário que você citou entendeu bem esse fato de ser missionário. uhum, Eu, eu não me vejo missionário. Eu não me sinto missionário. Eu me sinto um cristão salvo que uhum. testemunha da sua salvação. É isso aí. Mas a gente acaba querendo ser alguma coisa, né? Querendo ser, querendo ter. Exato, exato. E aí, se eu tenho uma missão, Deus me deu os meios para ter essa missão. Sim, sim. Eu uso esses meios e não vou discutir nem entrar em conflito porque Deus me deu Uhum, um apartamento, um carro, uhum, dois apartamentos. Eu tenho um outro apartamento que eu um dia precisei adquirir. uhum, E aí é aquela coisa, né? Mas essa é a situação. Eu acho que a gente tem que ter um. A gente olha todas as citações que eu dei, que o Valdir colocou, né? São fatos e eventos uhum, da história da igreja, né? Do convívio com Jesus, e que não são no contexto lá. E eu tenho que ver o contexto que eu vivo aqui, né? uhum, Se Deus colocar no meu coração que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ir lá e fazer, e ponto, né? uhum. Mas acho que o tema hoje foi bem, bem árduo. A gente, esse talvez seja o tema mais árduo. E o Lindo, a experiência dele com o relógio Isso aí. é importante, é importante. Quer dizer, que a palavra é desapegar a tudo que É, desapegar. Estou lembrando aqui de uma pensamento que passou pela minha cabeça assim que eu me converti, né? uhum, É, eu imaginava se eu ia comprar um carro e ter prestações para pagar, né? Mas se Jesus voltar antes, será que eu vou deixar uma dívida? Né? Eu não tô nem aí. É, Nunca te disse que se ferra a dívida. uhum. não, esse sentimento passou pela minha cabeça. Eu não Não é? queria Uhum. ter nem Eu brincando. dívida, não Eu queria ter brincando. Eu nenhuma brincando. amarra, nenhuma âncora me pegando nesse mundo, entendeu? Então, Uhum. eu estou pensando assim, ó, a dívida vai ficar para quem? Para o anticristo e para o servo dele, que se dane eles. Eu lembro de um professor meu, alemão, professor alemão, professor Bran. E o professor Bran chegou um dia na sala dos professores e falou assim: eu enganei o guarda, eu enganei o guarda. Como que você enganou o guarda, professor? Ele me multou e eu não vou pagar, eu vou morrer antes.
E Ai, viveu até 100 e poucos anos, né? Depois. nossa. Já pagou, né? Ele pagou a multa. Coitado. Então, Acho que a gente não precisa enganar o guarda, né? não. É pagar a conta que ele tem que pagar. É, Amém, mas irmão. Vamos pro já alto, senhor. vamos lá. Senhor, nós realmente, Pai, com essa conversa, com o que o Senhor levantou no nosso meio hoje, é, eu confesso, Pai, que é algo que ainda meu coração tem muitos apegos, Pai. Mas a conclusão, ó Deus, que recebo, né, a palavra que recebo de Ti é justamente essa, Pai. Ou a pergunta, o desafio, o quanto eu estou disposto, o quanto eu estou, né, desapegado a ponto de te obedecer instantaneamente em tudo aquilo que o Senhor requerer de mim, ó Pai, nessa área. Eu sei que tudo vem de Ti, tudo é para Ti, tudo é por meio de Ti, Senhor. E concluo também que eu não tenho direito algum, Pai, de direcionar aquilo que o Senhor me dá ou não. O Senhor, o direito meu é nenhum. Eu só preciso, Senhor, ouvir a Tua voz, desapegar meu coração e me render à missão, ó Pai, de anunciar o Teu Evangelho, quer na riqueza, quer na pobreza, quer na necessidade, quer não tendo falta, enfim, qualquer situação. Que a minha confiança, a minha fonte, a minha provisão seja só o Senhor. E eu sei que não é para mim, não é para nós, Senhor. Não só o dinheiro, mas tudo aquilo que o Senhor nos dá, a saúde, não é para nós, Senhor, para transbordarmos para a vida dos outros. Beber a tua água, Jesus, é para transbordar e não para reter. Realmente nós não somos poços nem represas, Pai, da tua água. Simplesmente somos rios transbordantes daquilo que bebemos de ti. E essa seja a nossa consciência, Senhor. Esse seja o nosso entregar nessa manhã, o nosso nos render a ti, sabendo que nós estamos aqui não é por conta dessas coisas. Nós estamos aqui por conta, ó Deus, da tua graça que nos colocou, ó Deus, a fazer a tua obra, de testemunhar do único Deus verdadeiro. Ó Deus, nada que nós venhamos fazer pode mudar, ó Pai, o propósito que o Senhor tem no teu coração para com qualquer indivíduo ao nosso redor. Mas o Senhor sonda o nosso coração e tudo aquilo que é caminho mau. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos, da nossa própria vontade, orgulho, soberba, enfim. Livra-nos da nossa carne e nos ajuda, Pai. Nos ajuda a nos render mesmo, a entregar o nosso relógio, Senhor. Nos ajuda a confiar em Ti. Nos ajuda, Senhor, a ajudar outros a confiar em Ti. Em nome de Jesus, Pai, leva-nos neste dia ao coração do necessitado, do aflito, do perdido, Senhor. Quer seja em mensagens eletrônicas, quer seja no falar, enfim, Senhor, que tudo seja para a Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Deus Amém, abençoe a todos. queridos. Deus abençoe, meu querido, meus queridos. Amém. Um domingo abençoado. Um abraço. Amém. Outro.
Fala, Valdir, como é que você está? Não, tô aqui no. Tô bem, tô bem. Perdi um Tá pouco o bem? sono à noite, mas estou bem. Tô aqui nos meus Como é que cão tá o joelho? fritos. Tá quase sem dor hoje, dizendo o joelho. Fiquei ontem, eu fiquei boa parte do dia com as pernas para cima, né? Porque meu tornozelo tá enchendo muito, sabe? Não sei, acho Sei. que tá retendo líquido. Então fica a perna para cima, então o joelho não dói, né? Mas eu também, você tá bem? Bem, graças a Deus. Tô Tá recuperando aqui. caminhando já? Já tá caminhando bem? Tô caminhando em casa ainda não recebi alta para sair para Você rua. tá, você tá caminhando na esteira? Mais tempo na esteira. Não, tô em casa, caminhando em casa. Ah, legal. Acho que a esteira deve talvez começar semana que vem. Ah, ótimo. Então falou. É isso aí. Um abração para você, Deus Um abraço. abençoe. Um Um abraço. abraço, Obrigado. Ana, Para irmão. você também. Ah, o Cauê, Lucas toda. tá, o Lucas tá embarcando hoje, daqui a pouco. Já foi Que para Santos. beleza, que Tomara bom. que dê tudo certo. A gente tá orando para que dê tudo certo. Ele já tá lá, dormiu lá no hotel lá em Santos. Que Daqui a benção, pouco, que benção. 9 horas ele vai estar indo pro barco. Estamos orando para que dê tudo certo dessa vez. Senão ele vai ficar muito frustrado. Ele tá sozinho ou tá com a namorada? Não, você não sabe, eu não falei para você da namorada? Namorada, um mês depois que ela estava no barco, ele ajudou ela em tudo. Pagou os cursos e tal. Ela ligou para ele e falou: vamos abrir o relacionamento. Aí, Ela tá no barco, então. não, ela ficou 8 meses no barco, depois é obrigado a ficar 2 meses em terra. Ela está em terra agora. Ah, tá. Que a gente está achando uma grande bênção, né? E ela não está lá, porque o Lucas é muito passional, né? Imagina ele encontrar ela lá com outros. Mas Ah, ele tá. chega, eu falei, Ela fez já o projeto do barco, ela trabalha no barco já. ela já trabalhou 8 meses quando o barco estava na Europa, né? Eles cruzaram o oceano, ficou 8 meses lá na Europa. Aí agora ela desembarcou aqui no Brasil, quando o barco fez a travessia, desembarcou. Esse barco que ele vai trabalhar é aquele que estava lá na COP 30 lá, sabe? Ficou assim, Então tá e bom. ela Manda um diz, abração para ele e diz tá que a bom, gente está em oração para que Deus o abençoe nessa amém, amém. empreitada. Tá bem? Agora ele vai fazer daqui do Brasil até a Argentina. Uns 3 meses, depois eles vão cruzar, o resto dos 8 meses vai ser completado na Europa. Mas por enquanto eles vão fazer Brasil e Beleza. Argentina. É bom divertimento, vai sentir muita maresia. Legal, tá bom. Um abraço, Mizão. Obrigado pela Tchau, oração, tchau, um obrigado pela abraço. força, obrigado pelo apoio. Tchau, tchau. Tchau.